E nós vamos ler a partir do verso de número 21, Marcos, capítulo 5, a partir do verso de número 21. Nós faremos essa leitura, irmãos, em dois momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos ler os versos de 21 a 24, e no segundo momento, a partir do verso 35, que é a continuidade da história. Marcos 5, 21. Assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Verso 35. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nessa manhã de domingo, irmãos, nós queremos falar sobre os cuidados de Jesus para com os seus. Os cuidados de Jesus para com os seus. Esse texto nos fala de um grande milagre do Senhor Jesus. E o contexto desse texto ocorre exatamente após um grande milagre de Jesus, lá do outro lado do mar da Galileia, na região de Gadara, ou Gerasa, onde ele havia expelido uma legião de demônios do Gadareno. Então Jesus estava lá em Gadara, ali ele libertou um homem que era o terror de toda aquela região. Ele estava possesso de um espírito imundo de mais de 1000 demônios, e ali ele estava operando aquela graça, operando aquele milagre, e ele então deixa aquele lugar, atravessa o mar, e como nos diz o texto, assim que ele desembarca, eis que o chefe da sinagoga chamado Jairo, e ele é um profundo conhecedor das Escrituras, ele conhece a lei de Deus, ele sabe quem é Jesus, ele já ouviu falar demais sobre Jesus, e ele traz um problema terrível. Ele tem uma filha, e a filha, quando ele saiu de casa, as notícias não eram boas. Ele diz: ela está à morte. Jesus ouve e percebe a insistência daquele homem, chefe da sinagoga. Ele tem compaixão, e nos diz o verso de número 24 que Jesus decide ir à casa de Jairo. Só que no caminho, foi o texto que nós não lemos, a partir do verso de 25, ele faz uma outra cura. Era uma mulher que estava com sangramento há muitos e muitos e muitos anos. E ela gastou tudo o que tinha para se ver curada, se ver livre do seu mal, e nada ocorreu. E naquele campo, naquele meio tempo, enquanto ele sai de onde ele estava à beira-mar, na direção da casa de Jairo, aquela mulher é curada. Então o autor retorna a narrativa dizendo que após essa cura,
Ele continua indo à casa de Jairo, e eis que chega uma péssima notícia quando alguém diz: Jairo, você sabe que sua filha morreu, não importunes mais o mestre. Então Jesus faz uma intervenção dizendo: não temas, crê somente. Ele chega até a casa e o cenário é um cenário de desolação, é um cenário de velório. Todos estão entristecidos, estão chorosos, lamentando a situação que agora é irreversível, aparentemente. Jesus Cristo então dá uma outra palavra: por que vocês estão fazendo isso? Nada está acabado, ela não morreu, ela dorme. Jesus vai fazer um milagre, ele sabe disso, por isso ele usa essa expressão. Mas essa palavra de Jesus, ela é recebida com zombaria, com ironia, com total descrédito. Nos diz o texto que todos riram dele. E todos esses são retirados daquele lugar. Jesus faz todos eles saírem. Ficam apenas Pedro, Tiago e João, que o acompanhavam desde o início da jornada à beira-mar, e os pais da criança. Então Jesus vai até o quarto onde jaz o corpo daquela adolescente de 12 anos. E ele dá uma ordem em aramaico: Talitá cumi. Esse nome virou para nós um nome, Talita, mas na verdade não é um nome próprio, é uma ordem. Menina, levanta-te. E a menina então desperta. Jesus dá a ordem para ela ser alimentada, e ele vai continuar a sua jornada, deixando aquela casa a alegria de maneira plena, e todos percebendo que Jesus tem cuidado de nós. Muitas vezes, irmãos, quando nós estamos em circunstâncias adversas, em momentos tormentosos na vida, quando as coisas parecem que não são boas, quando as notícias não são nada agradáveis, nós pensamos que estamos lutando sozinhos. Nos passa a impressão de que o Senhor se esqueceu de nós. Nos passa a impressão de que Ele nos abandonou, Ele virou as costas, que Ele não cuida de nós coisa alguma. Nessa manhã nós queremos observar aqui, irmãos, dentro desse texto, algumas das manifestações dos cuidados de Jesus para com os seus. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, dos cuidados do Senhor para com os seus, é que Jesus sempre ouve o nosso clamor. Jesus sempre ouve o nosso clamor. Volte o seu olhar para o verso de número 23. Insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jairo, irmãos, ele é um profundo conhecedor das Escrituras do Velho Testamento. Ele é chefe da sinagoga. Ele é um homem religioso. Ele sabe quem é Yahvé. Ele conhece os profetas. Ele canta os salmos. Ele dirige o culto ou as celebrações na sinagoga. Ele tem um profundo conhecimento do poder de Deus. Ele conhece os milagres que Deus operou por meio dos profetas do Velho Testamento. Ele conhece o Velho Testamento, a Bíblia da época. Ele conhece. E ele conhece também um homem chamado Jesus. Ele tem ouvido muitas coisas acerca de Jesus. Certamente ele foi levado por Deus a buscar a Jesus. E é isso que ele faz. E o texto do verso de número 23, irmãos, nos diz duas expressões que são muito intensas. Observe bem a primeira expressão do verso 23. Insistentemente. Isso é uma intensidade. Não é só um pedido, mas é um pedido insistente. A intensidade é a insistência. E depois fala de suplicar. Ele não está dando ordem, ele está suplicando a Jesus. Essas duas expressões, irmãos, demonstram a total rendição daquele homem que sabia tudo de Bíblia. Ele se rende ao poder de Jesus. É isso que devemos fazer, irmãos, quando as notícias não são boas. Quando somos assaltados, quando chega alguma notícia que nos assalta, nos tira da normalidade, nós devemos
clamar a Jesus. Não devemos alimentar ainda mais o problema já existe, nós não podemos ou não devemos multiplicá-lo, aumentá-lo, vê-lo maior do que de fato é. Nós devemos ir àquele que tem todo o poder, aquele que, conforme nós lemos no Salmo 24, diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, todos somos do Senhor. Deus ouve o nosso clamor. Irmãos, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós nos inquietamos, nos rendemos e buscamos Jesus, nunca nós devemos ser assaltados pela ideia de que o nosso clamor é em vão. Jesus ouve as nossas orações, e isso é uma das manifestações do cuidado dele para conosco. Nós podemos até perceber que não é um cuidado, mas é um cuidado. Deus ouve as nossas orações. Uma segunda manifestação dos cuidados de Jesus, que está aqui muito claramente no texto, irmãos, é que o Senhor sempre se dispõe a agir. Jesus sempre se dispõe a agir. Volte-se a olhar para o verso 24, e o verso 24 nos diz assim: Jesus foi com ele. Certamente, irmãos, nós não temos como afirmar, nós não temos como precisar qual era a agenda de Jesus para aquele dia. Jesus tinha acabado de chegar de Gadara, onde teve uma luta espiritual tremenda com uma legião de demônios. Um homem foi liberto. Ali, naquele lugar, há um novo missionário que ele deixou ali. Ele atravessa de volta o mar da Galileia. E agora, como seria a agenda dele dali em diante? Não sabemos precisar, não fazemos a menor ideia. Mas diante de um clamor insistente de um homem que busca, Jesus foi com ele. Jesus vai até a sua residência. Jesus vai até a sua casa. Quando clamamos, quando pedimos de maneira insistente, quando apresentamos a Jesus qual é a nossa dor, qual é o nosso drama, o que nos aflige, o que nos tira a paz, o que nos rouba o sono, o que nos inquieta a alma e as mais altas esferas do espírito, Jesus sabe reconhecer o quanto aquilo nos aflige. E quando nós assim nos entregamos, quando nós assim nos rendemos ao seu poder, ele se dispõe a agir. A ação de Jesus, irmãos, em nosso favor, na nossa casa, na nossa família, para com os nossos, é manifestação de cuidado. Nunca pense que isso é obrigação. Sempre diga: Jesus está cuidando de mim. Segunda manifestação do cuidado do Senhor é que Ele age sempre. Ele nos ouve e se dispõe a agir em nosso favor. Uma terceira manifestação dos cuidados de Jesus para conosco é que Jesus não nos permite que sejamos abalados pelas circunstâncias ao redor. Jesus não permite que sejamos abalados pelas circunstâncias ao redor. Volte o seu olhar para o verso 35. No verso 35, Jesus já curou a mulher que estava com um grande fluxo de sangue. Ele retoma, o autor retoma a narrativa, e o verso 35 diz: falava a ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Observe bem o impacto dessa palavra negativa, embora verdadeira, naquele momento, na vida daquele homem. É uma realidade. Quem trouxe a notícia, o mensageiro não mentiu. O mensageiro, ele não alterou a verdade. O mensageiro disse a verdade da forma mais latente possível e dura. Jairo, ela está morta. Para. Chega.
Deixa o Senhor Jesus dar conta da sua demanda diária, na sua agenda. Acabou. A última notícia é: acabou. Jesus sabe, irmãos, o impacto dessas palavras e das circunstâncias na nossa vida. Jesus sabe. Observe bem que essa palavra, a tua filha morreu, essa palavra não é dada a Jesus, mas a Jairo. Mas observe que Jairo fica sem ação. Quem toma a atitude? Jesus. É Jesus quem, ouvindo, se dirige não ao mensageiro, mas ao pai aflito chamado Jairo. Ele diz: não temas, não é hora de medo agora é hora de fé. Jesus, irmãos, está protegendo o espírito de Jairo. Jesus está protegendo os ouvidos de Jairo, para que aquelas mensagens ou aquela mensagem não passe dos ouvidos e entre no coração. É preciso dar crédito à palavra daquele que tudo pode. Jesus ainda não disse: acabou. A última palavra sempre é de Jesus. Então, quando Ele está nos protegendo, irmãos, das circunstâncias ao redor, Ele está manifestando cuidado. O que devemos fazer, irmãos, quando somos assaltados por notícias ruins, quando chegam aos nossos ouvidos ou ao nosso conhecimento, notícias de acabou, é isso mesmo, não há mais o que fazer, o que Jesus está nos ensinando é que nós devemos dar ouvidos às palavras dEle. Devemos voltar os nossos olhos, a nossa fé e a nossa atenção ao Senhor que tudo pode, não às notícias das circunstâncias ao nosso redor. A palavra de Jesus é manifestação dos seus cuidados para conosco. Uma quarta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, uma quarta manifestação dos cuidados de Jesus para com os seus, é que é somente Jesus quem tem o poder de nos sustentar e nos fortalecer nas lutas da vida. Somente Jesus tem o poder de nos sustentar e nos fortalecer nas lutas da vida. Volte o seu olhar para o verso 36. O verso 36 diz assim: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jairo poderia, com aquelas palavras, irmãos, baixar os ombros, ou seja, desistir. Ele podia lamentar, sentar e chorar. Poderia rasgar suas vestes, como era comum na época, nesses momentos de grande e profunda tristeza. Poderia. Mas Jesus conhece a nossa constituição física. Jesus Cristo, Ele conhece, irmãos, o nosso poder de suportar dores, e Ele sabe que Ele nunca vai enviar nada que nós não possamos suportar. Ele conhece sim a nossa estrutura, e Ele sabe que nós somos limitados. Ele conhece o poder das palavras. Ele conhece sim o impacto que isso causa na fé das pessoas. Por isso é Ele quem nos protege, dizendo: meu querido, agora é hora de firmar a fé. Não é hora de se deixar ouvir, deixar levar pelo que se ouve. Existem momentos, irmãos, na vida em que não nos resta absolutamente nada mesmo, a não ser a nossa fé no Senhor Jesus. E creia, isso basta. Isso é suficiente. Jesus Cristo está dizendo para Jairo: sabe todo o conhecimento que você tem? Esquece. Sabe essa verdade que você acabou de ouvir? Esquece. Agora é hora de ser firme, camarada. Agora é hora de crer. É hora de firmar a fé. É hora de testemunhar a fé. É hora de profissão de fé. É agora, não quando a mesa está farta. É agora. Não tenha medo, mas você precisa crer.
Irmãos, crer não é algo simples, principalmente quando as notícias não são boas, apesar de bem boas. Mas não resta a mim e ao povo do Senhor Jesus outra coisa a não ser fortalecer a fé. A crer naquele que está nos dizendo, creia. A voltar as nossas atenções, o nosso tempo, o nosso olhar, a nossa alma naquele que diz, não temos. A investir tempo na leitura das Escrituras, porque elas testificam de Jesus. É hora de ter tempo para as Escrituras, de nós nos alimentarmos desse pão da vida, de nos saciarmos dessa água da vida, de deixar que essa luz do mundo ilumine as nossas trevas. Isso é manifestação dos cuidados de Jesus para com os seus no meio das lutas. Uma quinta lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que somente o Senhor tem poder para repreender toda e qualquer atitude que manifeste a aceitação da derrota como última palavra. Jesus repreende toda e qualquer atitude que manifeste a aceitação da derrota como a última palavra. Volte o seu olhar para o verso 40. Versos 39 e 40 dizem assim: ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Notícias de morte era o caso. Tanto essa menina estava morta, irmãos, que da casa saiu um mensageiro em busca de Jairo e deu o veredito: a criança está morta. Uma segunda prova de que essa moça estava morta, essa adolescente estava morta, era o próprio ambiente velorial naquela residência. Estavam ali as mulheres chorando. Existe, irmãos, uma classe de pessoas que no passado e até hoje são chamadas de carpideiras. Carpideiras são pessoas, geralmente mulheres, mas não somente mulheres, que são pagas para chorar nos velórios. Quando eu fui pastor lá em Minas, isso era comum. Havia pessoas que elas vão chorar, vão fazer número, vão chorar, recebem o salário e depois vão sorrir. Mas são pessoas que compõem o ambiente. Pode parecer uma coisa, um contrassenso, mas isso é uma realidade. As mulheres já estavam contratadas, já estavam lá, já haviam assinado o contrato e já começaram os ensaios para a sinfonia do sniff e sniff. O ambiente era de morte. Quando Jesus dá a sua palavra de fé, quando Jesus diz o que vai fazer, nós podemos até achar um absurdo o que está escrito e o que sai dos lábios do Mestre. Pode contrariar aquilo que os nossos olhos veem. Podem contrariar a verdade já estabelecida. Mas ele está dizendo: não duvide do meu poder. Não duvide da minha palavra. Ele está deixando algo muito claro ali para todos. Todos os que duvidam não vão presenciar milagres. Todos os que duvidam não vão provar milagres. Vão continuar a lamentar. Vão viver de lamentações. Mas não vão provar da graça do milagre de Jesus. Isso é cuidado de Jesus. Observe bem que ele cuidou de Jairo lá no caminho, quando ele disse insistentemente: vem na minha casa, minha filha está morta. Ele cuidou de Jairo vindo. Depois, quando veio a notícia, Jairo acabou. Jesus cuidou de Jairo. Chegando à casa, aquele ambiente de morte, ele manda sair todos os que duvidam do seu poder.
Afaste-se de pessoas que duvidam de Jesus. Mantenha-as longe. Jesus está dizendo: saiam todos. Isso é cuidado. Sabe por quê, irmãos? Pessoas assim vão nos contaminar. Pessoas derrotadas na vida não vão querer que você vença. Elas vão querer ver você derrotada para ser igual a ela. Elas não vão querer ser iguais a você. Elas vão querer que você seja igual a elas. Derrotadas, fracassadas. Pessoas que não são abençoadas têm inveja das que são abençoadas. Pessoas que não seguem a Jesus não querem que você siga a Jesus. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Então Jesus diz: saiam todos. Saiam todos. Existem pessoas, irmãos, que contaminam o ambiente. E elas contaminam mesmo. Eu sempre digo aqui na igreja, né, que o ferido fere. O inquieto inquieta. O desanimado desanima. O fracassado fracassa sempre. Mas o amado ama. O vencedor ensina a vencer. O animado anima. O crente crê. Jesus está dizendo: saiam todos. Saiba identificar pessoas no seu convívio que não compartilham da sua fé. Cuidado. Daqueles que, quando você cita a palavra de Jesus, zombam de Jesus, afaste-se. Porque essas pessoas jamais provarão milagre da graça de Jesus. Isso é cuidado de Jesus. Nós não percebemos que é um cuidado, mas é um cuidado de Jesus. Ele faz sair todos quanto já davam a morte como certa. A incredulidade é um impeditivo às grandes obras de Jesus. Creia. Sexta lição, irmãos, da manifestação dos cuidados de Jesus para com os seus, é que Jesus é aquele que nos convida para que provemos a manifestação das suas grandezas. Jesus nos convida a provar da manifestação das suas grandezas. Observe bem o que nos diz o texto de número 37. Volte o seu olhar para o verso 37. Não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Agora volte o seu olhar lá para o verso de número 40. Riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e passou a andar. Um dos cuidados de Jesus é: veja o que vai acontecer. Veja o que aconteceu. Isso é cuidado. Jesus está dizendo: venha. Venha ver. Tente imaginar o privilégio de Jairo e da sua esposa e de Pedro, Tiago e João ao verem ali um quadro terminal e aparentemente irreversível mudar ao som da voz de Jesus. Olha que privilégio. Sempre que eu leio esse texto, eu fico imaginando, né, um homem bombardeado, emocionalmente destruído, e de repente ele volta a abraçar a filha. Uma filha que ele sabia estava morta. Então, observe bem, irmãos, que isso é cuidado, sabe por quê? Porque é testemunho.
Da mesma maneira, irmãos, nós somos alvos de muitos milagres diários de Jesus na nossa vida e a gente não percebe. A gente não vê essas coisas como manifestações do cuidado do Senhor. A gente sai para trabalhar e volta e está tudo bem. Não! Nós temos que agradecer porque aquilo é cuidado do Senhor. Antes de sair, ore. Indo, ore. No trabalho, ore. Agradeça pelo patrão, pelo trabalho, pela oportunidade, pela saúde. Voltando para casa, agradeça. É cuidado do Senhor. Ele está nos dizendo: venha ver o que eu vou fazer com você hoje. Nós não podemos, irmãos, olhar as coisas do dia a dia como comuns, porque não são comuns. São manifestações do cuidado do Senhor, ou dos cuidados do Senhor. Somente esses homens puderam provar essa graça, somente esses homens. Os outros só ficaram sabendo. Porque a vida deles é uma vida de lamentações. Continuem a lamentar, mas o Senhor continua a nos cuidar e a nos convidar para provar dos seus cuidados. Nunca veja o seu café da manhã, o seu feijão com arroz, o seu, hoje domingo, macarrão com maionese e frango, o seu parabéns para você, como algo comum. Você está celebrando vida. Sua mesa está farta e tem o suficiente para o seu sustento. Diariamente, agradeça. Agradeça. São manifestações dos cuidados do Senhor. A última lição desta manhã, a 7ª lição. O Senhor é o único que tem poder de restaurar a vida e a alegria da nossa família. O Senhor Jesus é o único que tem poder para restaurar a vida e a alegria da nossa família. Versos 41 e 42. Os textos nos dizem: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar. Que alegria, que mudança, que milagre, que luta, que desespero. Observe como somente Jesus tem o poder de restaurar a vida, de restaurar a alegria da família. Ele restaura a vida daquela criança de 12 anos que já estava morta. A menina muito provavelmente não sabia de nada do que tinha ocorrido, mas durante a refeição a qual Jesus ordenou que ela fosse alimentada, certamente ela percebeu que a casa estava diferente, que o jeito de Jairo de falar com ela era diferente, que a fisionomia da mãe também era diferente. Certamente, durante aquela refeição, ela tomou o pé de tudo aquilo que Jesus Cristo fez na vida dela e na sua casa. Imagine a sua alegria, o seu espanto por aquilo que Jesus atuou na vida dela, a grande transformação. E já é a transformação na vida daquele homem. Aquele homem que apenas ouvia falar de Jesus nas promessas do Velho Testamento, como chefe da sinagoga, agora é um homem que está vendo a concretização da promessa dentro da sua casa. Que privilégio! A casa de Jairo, irmãos, nunca mais foi a mesma. A vida dele, de sua esposa e da sua filha adolescente mudaram para sempre. E entraram para a história do mundo. Onde a palavra de Deus é pregada, esse testemunho é anunciado. Uma casa que poderia estar entrando para a história como uma casa de derrota, uma casa onde a morte reinou, uma casa que testemunha a vida. Concluindo a nossa reflexão na manhã desse dia, irmãos, a palavra do Senhor hoje para nós
é para que nós nos apercebamos dos cuidados de Jesus. Coisa que muitas vezes nós não temos esse olhar, nós não temos essa percepção. Jesus ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor. Não deixe de clamar, não desista de orar. Jesus se dispõe a agir, Ele sempre age em favor dos seus, e isso é manifestação dos seus cuidados. Ele nos protege também, irmãos, de notícias desagradáveis. É Ele que nos conforta, é Ele que nos consola, é Ele que nos exorta a crermos na palavra dEle. Devemos obedecer à sua voz, não às vozes de derrota. Ele também cuida de nós, irmãos, ao nos afastar de pessoas que vivem a lamentar. Isso é cuidado. Não é perda, é livramento. Tome cuidado com essas circunstâncias ou com pessoas assim. Alguém muito negativo, que só fala e só traz problema, irmãos, não é boa companhia. Pessoa que não consegue fazer um elogio, não é boa companhia. Pessoa que não consegue dar uma sugestão de consertar alguma coisa, não toma uma atitude para melhorar as coisas, pessoas assim não são boas companhias. Não dê ouvidos, afaste-se. Não precisa brigar, mas aprenda a manter distância. Porque você sabe que aquela pessoa só fala o negativo. Se você gosta de pessoas assim, leve-as para casa. É melhor se afastar. O Senhor Jesus, Ele sabe o impacto das negatividades e Ele nos protege. Cuidado do Senhor. O Senhor Jesus é aquele que determina a vida como a última palavra. A última palavra pertence a Jesus, não aos demais. Ele nos convida a provar milagres no dia a dia. Jesus, os cuidados de Jesus para com os seus. Que Deus continue a nos abençoar e nos dê sensibilidade para que percebamos os seus cuidados para conosco todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.